do bairro do Leblon e vamos apresentar para o programa do Vila, diretamente pela Insígnia TV, o melhor do Rio de Janeiro, a sua conversa, a sua cultura e sua arte. Eu estou muito feliz também hoje que eu acabei de encontrar aqui a Tereza, né? E a Tereza tem um destaque, a Tereza cria joias. Então, está completando 30 anos a sua empresa esse ano? Sim, em dezembro a nossa marca completa 30 anos. Você consegue fazer um resumo dessa tendência da joia a alguma modificação? Você fez um trabalho muito curioso de início, né? Sim, há 30 anos atrás, quando nós estreamos no universo da alta joalheria, eu tinha uma visão, que era trazer para a alta joalheria a real sustentabilidade. Naquele momento não se falava a palavra sustentabilidade, se falava de ecologia, que é inclusive um pouco mais amplo que sustentabilidade. E desde sempre eu visitava aldeias indígenas e sempre apreciei muito o trabalho das artesãs indígenas, toda a cultura, toda a cosmologia, como também eu sempre apreciei e valorizei muito o trabalho das nossas artesãs brasileiras, que há 30 anos atrás eles eram trabalhos praticamente invisíveis. Então eu decidi convidar esses universos para a alta joalheria e transformar essas peças artesanais feitas por mãos maravilhosas, habilidosas e extremamente talentosas e intervir com metais preciosos, com pedras preciosas, com diamantes e assim criar peças que seriam mais desejadas no universo da alta joalheria. E assim a gente fez esse trabalho bastante disruptivo, nem sempre entendido no início, né? Mas que se passaram 30 anos com uma linha de coerência absurda. Você teve destaque internacional também, né? Teve um reconhecimento, né? Sim. O reconhecimento internacional veio primeiro, porque nós trazíamos uma proposta não só singular, né, genuína, que não era vista, e trouxemos junto esse conceito do olhar para o meio ambiente, né? É aquela coisa da consciência universal, que você sai do pessoal e olha o global. Porque todas as atividades onde o homem atua, ela interfere no meio ambiente. Em todos os setores, sobretudo na moda, como também na joalheria, toda a parte da mineração, como muitas outras. Então, foi a minha maneira de devolver algo para o meio ambiente. Nós trabalhamos, que são as causas que nós abraçamos na marca, são as causas dos animais, de ajuda aos animais, a preservação das florestas, então a gente trabalha muito com projetos de replantio de árvores, a colaboração com as artesãs indígenas e com as artesãs não indígenas também. Então, nós abraçamos essas causas e associamos aos nossos trabalhos e doamos parte do valor das peças para cada uma dessas causas. Isso é uma inovação há 30 anos atrás, mas quase que é necessidade hoje, quando se pensa nesse mundo. Sim. Que não há mais possibilidade de não se pensar na ecologia, na sustentabilidade. Sim. Então essa conversa hoje está na pauta, né, na mesa, né? Sim. Agora eu quero te fazer uma outra pergunta, que essa talvez não seja tão política quanto a tendência da sua empresa, mas é uma curiosidade. Até para os nossos queridos que também estão assistindo. Há uma moda na joia, por exemplo, eu não posso usar de manhã alguma coisa, você acha que não é adequado? Há alguma regra? Não, não acho. Não acho que há nenhuma regra. Acho que cada pessoa, ela, através da sua expressão, do seu estilo,
ela pode portar diferentes joias. Ela pode usar a mesma joia sempre? Sim, eu acho que sempre. A não ser, por exemplo, um colar extremamente importante, assim, muito grande, ela não vai à praia, mesmo porque a pessoa vai ficar com a marca do colar. Mas hoje, muitas pessoas usam rivieras na praia. Eu não acho a melhor escolha, mas enfim, feio não fica nunca. Não, porque a joia às vezes até é um amuleto, né? Uma proteção, né? Sim, o que acontece? Eu estudo toda a parte da energia das pedras, dos diamantes, dos metais há muitos anos. Porque desde os meus 18 anos eu estudo metafísica. Então, eu, apaixonada por pedras, fui estudar verdadeiramente quais são as aplicações das pedras, mas de uma forma verdadeira, não é pegar num livro, olhar e repetir. Não, é entender realmente qual é a frequência de cada pedra, qual é a frequência de cada metal, no momento em que você deseja fazer uma joia amuleto, né? E todo o meu trabalho, eu trabalho dentro da proporção áurea, que é o principal padrão da geometria sagrada. Então, eu estudei geometria sagrada por muitos anos e eu trago esse conhecimento na hora da confecção das joias, que eu acho que também imprime uma força bastante grande, porque são medidas harmônicas. É a linguagem da natureza, é a proporção da natureza. Então, eu tento trazer tudo que eu estudei para ir adicionando no meu trabalho da joalheria, para fazer ele cada vez mais potente. Se é um amuleto, ele vai estar mais potente, uma vez que ele vem a partir, não do que eu li num livro, mas do que eu experienciei com relação a tudo isso. Eu queria te fazer eu preciso sempre fazer esse intercâmbio entre o meu convidado hoje Sim. e meu espectador, que também em casa, às vezes no interior, distante do eixo Rio e São Paulo, mas que ele precisa entrar em contato com você para uma consultoria. Você, se puder, né, fazer um contato no Instagram. E uma outra pergunta que talvez não seja o seu caso, mas é um caso geral. Eu sempre me coloco no local do espectador também. Eu tenho uma joia da família. Eu ganhei e herdei aquela joia. Eu posso fazer uma transformação daquele material? Sim, nós fazemos isso também. Eu chamo esse processo de reencantar a joia. Então, é uma joia que às vezes você ou não gosta, ou que quebrou, ou que você acha bonita, mas você não vai usar nunca porque não é do seu estilo. Então, nós recebemos a joia e, junto com a pessoa, transformamos numa peça que ela desejaria, ou ela pode trocar por uma peça nossa que ela goste. Eu penso sempre nisso. Você às vezes, né, recebe, né, herança e tudo, mas você não tem a identidade com aquela peça e quer, até por um valor sentimental, manter aquela peça, usar aquela peça. Sim, né? Mesmo porque, por mais que se você desfizer a peça, o metal, sobretudo o ouro, ele fica impregnado com aquela energia. Então, é uma coisa, se vem muito de família, é uma coisa ancestral, da sua ancestralidade que está ali. Então, o carinho que está impresso naquele metal, não, aquilo permanece, apesar do fogo. Não tem preço, né? A joia da avó que vai no casamento da filha, né? Sim. Da neta, aquela joia que passa de família, né? Então essa também é a joia que você também poderia absorver também, né? Isso que eu acho que todos nós temos alguma peça em casa que às vezes não colocamos ainda no salão porque não sabemos como adaptá-la, né? Uhum. E muitas vezes a gente, no caso da pessoa querer permanecer com aquela joia, nós podemos criar mais de uma função para ela. Ela pode ser um broche, ela pode ser uma pulseira, ela pode ser mesmo um colar. Entendi. Agora, eu também gostaria de fazer uma outra provocação. Sim. Que aqui é a nossa conversa, né, é dinâmica, que é o seguinte: a assessoria, quando eu posso verificar se aquela joia é uma joia ou é um similar, se é uma peça, se é uma pedra valiosa ou semi-preciosa,
Essa avaliação, há uma assessoria, há a possibilidade dessa assessoria? Sim. Nós podemos, se for uma coisa muito clara, nós mesmos podemos fazer a avaliação. No caso de ser uma peça que possa levar alguma dúvida, nós encaminhamos para um gemólogo da nossa confiança. Chega a esse ponto, né? Sim, porque hoje, não só hoje, já há bastante tempo, há muita pedra que é feita em laboratório e que nem todas as pessoas percebem, são muito boas. Você teria que levar para ser detectado a um exame gemológico com uma pessoa que tenha a aparelhagem necessária, porque todo esse processo de fazer coisas em laboratório, ele vai se aperfeiçoando. Então, cada vez mais você precisa dos equipamentos atualizados para fazer aquela verificação. Como também hoje tem um movimento muito grande de usar os diamantes construídos em laboratório. Né? Para achar mais ecológico? Dizem que é mais ecológico, mas veja bem, ele é feito com pó de diamante. Tá? E o que acontece é que eu acho esse um movimento estranho para a joalheria, porque vai levar o setor ou a que o próprio cliente tenha receio. Será que esse diamante é ou não é? Então, por opção, apesar de toda a parte do meu compromisso com a ecologia, verdadeiro compromisso, a gente não trabalha com pedras de laboratório. Eu acho que também o fundamental é a conversa com o profissional, né? Não há improviso quando eu converso com você, porque você é uma profissional do setor. E é isso que todos devem se guiar, né? Eu não preciso saber tudo, nem um colega saber tudo. Sim. Mas saber consultar a quem entende. Claro, porque nada contra a pessoa que queira usar as pedras de laboratório. É uma escolha. Mas você tem que deixar essa escolha bastante clara. A nossa escolha, ela é pelas pedras naturais, tanto os diamantes como as demais gemas preciosas. É a nossa opção. Nós lidamos com o nosso presente de volta para a natureza, toda a nossa postura de outras formas, entendeu? Como com o replantio, comprar os materiais de empresas que tenham as melhores práticas. Então, assim, esse é o nosso olhar, que nós temos sim que retornar à natureza de alguma maneira, e a nossa maneira é cuidar das árvores, dos animais e dos povos originários que estão na natureza, né? E também dando condições a artesãs maravilhosas que vêm da floresta, que vêm de todos os lugares do Brasil e que não tem visibilidade alguma. Hoje tem um pouco mais, mas há muito tempo, quando a gente começou a trabalhar, não tinham. Dá a elas essa visibilidade e dá a elas trabalho para que elas tenham condição de ter uma vida mais digna e uma renda consistente e constante. Então, essa é a nossa atuação da nossa marca, Tereza Xavier. Falo nossa marca porque é marca homônima minha, mas é uma marca que é minha e do meu irmão. Mas o nosso compromisso é esse, de lidar com a ecologia da maneira que a gente entende, mais eficaz e extremamente sincera. Tereza, eu só tenho que te agradecer, e eu vou lembrar mais uma conversa com o espectador e você talvez me complemente. A joia, além, é uma provocação isso, hein? É uma ostentação. Não, eu vou à família, ela é um patrimônio, né? Ela, ao comprar joias, ela está adquirindo patrimônio, né? Sim, sobretudo se é uma joia que tem uma assinatura reconhecida. Uma joia que tenha materiais da melhor qualidade, que tenha o metal numa quilatagem bacana e pedras que tenham realmente uma certificação e que tenham uma qualidade. Aí sim, já é um patrimônio que ela pode ficar de geração em geração.
e manter o seu valor pela qualidade do material empregado, além do design. Isso é o presente feminino. É a Marilyn Monroe que só dizia que só se apaixonava pelos diamantes, né? É. Então é o patrimônio das mulheres, as joias. Marilyn Monroe dizia que os diamantes eram os melhores amigos das mulheres. Então, Então, eu concordo com ela, apesar de eu amar muito outras pedras preciosas também, como esmeraldas, quartzo rosa, que eu amo. Porque elas trazem muita beleza, além da frequência vibracional de todas essas matérias-primas. e a cerimônia em si, né? Um pedido de casamento, noivado, o anel, né? É uma cerimônia, né? É uma cerimônia. Aquilo ali imprime beleza. Não precisa ser uma joia tão valiosa, não, mas é uma joia, sabe? É um momento em que a pessoa foi lá e escolheu alguma coisa que ela achou bonita para presentear uma pessoa que para ela é muito especial. Então é um elo de carinho, de afeto. Muito obrigado. Independente do valor. Muito obrigado pela aula, né? Obrigado Isso, pela querida, dica. eu que agradeço a você, certo? querido. Nós temos que ter uma outra conversa. Você vai me trazer algumas peças e a gente ainda vai conversar sobre Podemos isso. conversar quando quiser, vai ser um prazer. Eu ainda quero pensar sobre joias, até mesmo na arte, né? Você monta um espetáculo hoje, e é diferente, né? Na sociedade você vê, mas a distância implica em ser um tamanho diferenciado. Vamos conversar isso ainda outra vez. Com certeza. Inclusive sobre isso, a gente criou uma joia que foi empregada numa novela da Globo, da Sandy, que era aquela novela da Cristal, que o nome dela era Cristal, e a nossa joia foi escolhida para ser a parte central do personagem. Não, é a peça, né? É uma peça, é fundamental. Interfere em todo, né? Uma joia ela pode criar todo um personagem. Não, vamos esticar essa conversa. Isso é um tesouro, tá certo? Obrigadíssimo. Obrigada a você, tá? querida.